Gente, porque a gente está no mês de maio, porque está pegando todo esse vucu-vucu com trabalho, com crise, com desemprego. Não é também porque eu li o livro da Cláudia, A Vida Sem Crachá, e não é também porque eu tô com a Cláudia que a gente vai falar de trabalho nos dias de hoje, que não tá fácil para ninguém. Vamos combinar? Tudo bem, pessoal, na metade do livro? Hoje eu trouxe para conversar com vocês uma pessoa que eu conheci por meio deste livro, por meio do blog, e hoje eu estou conhecendo, que eu vou conhecer junto com vocês presencialmente, que é a Cláudia. Sobrenome? Gildice. Gildice, tá vendo como eu estou conhecendo junto com vocês? Cláudia, eu posso falar isso mesmo, que você relata nesse livro incrível. O que é perder um crachá? Estamos falando muito mais do que perder um crachá. A gente está falando de perder ou encontrar uma... Encontrar o quê? Encontrar uma mudança, um novo tipo de vida. Ela foi uma voz que soprou no meu ouvido. Eu digo que foi um anjo. Eu tinha acabado de ser demitida e estava indo resolver problemas burocráticos e eu estava pedalando na Faria Lima e eu ouvi: por que você não faz um blog chamado Cláudia Gildice em A Vida Sem Crachá? Foi aí que apareceu o crachá, né? E aí eu peguei essa história, fiz o blog e daí disso a coisa se transformou no livro e hoje nessa plataforma de comunicação. Mas o crachá significa o quê? Você perder sim uma identidade, você perder um sobrenome corporativo, né? Você perder às vezes o rumo de casa, você perder a sua rotina, você perder o seu salário, você perder... No meu caso eu perdi muitas mordomias, elas não fizeram falta não, mas... você perde a convivência com seus amigos e depois você pode ganhar um monte de coisa. Aí depende de como você vai lidar nessa vida sem crachá, né? E o que eu percebi, e eu acho que muito, você está aqui conversando comigo, porque essa ideia do crachá e de falar sobre a perda deles, de falar abertamente sobre demissão, como é tomar um pé na bunda, como é começar do zero, era um assunto que até muito pouco tempo era tabu. As pessoas não falavam. Por quê, Cláudia? Vergonha. Vergonha de achar que era você. Porque é vergonha você dizer que você perdeu. Tá, né? A gente foi criado, a gente é treinado desde criança para vencer. Para ganhar. Para ganhar, para ser foda, para ser uma pessoa importante. Ninguém é treinado para perder. Tá. Né? E a perda, a derrota, o fracasso, especialmente acho que no Brasil, ele tem uma conotação muito ruim, ele é quase uma doença. E quando eu decidi que eu ia falar sobre isso de maneira aberta, e eu fiz terapia em praça pública, de verdade, certo. Eu larguei a terapeuta para fazer economia, corte de custo, e comecei a falar sobre isso em praça pública, escrevendo e trocando, etc. Eu percebi que tinha uma enorme demanda sobre esse assunto. Quer dizer, muita gente também vivendo a mesma dor, a mesma experiência. E uma solidão absurda, porque não tinha com quem trocar. Eu fui demitida em agosto de 2014. De lá para cá, o Brasil entrou numa crise. Né? E hoje a gente fala em mais de 10 milhões de demitidos. Então o assunto acabou virando manchete, quer dizer, ele deixou de ser uma conversa entre um grupo de pessoas, jornalistas, e passou a ser uma conversa da população brasileira. E na casa de alguém sempre tem. É porque eu acho que quando o assunto é demissão, quando o assunto é trabalho, e dentro desse contexto que a gente está no Brasil, ele começa a ter outro significado e entra numa outra dimensão, que aí entra a tua vida e aí você começa a rever tudo. Aí você fala, peraí, deixa eu ver onde é que eu tô, o que eu tô fazendo mesmo, pra que eu trabalho mesmo? E aí você para pensar, sabe, Cláudia? É que eu acho que assim, tem algumas questões que estão em paralelo, né, que se sobrepõem. O trabalho nos últimos anos, ele se tornou de fato uma identidade. Certo. Especialmente você tem alguns meios sociais, quer dizer, a pessoa quando se começa a conversar, ela não pergunta quem você é, mas ela pergunta onde você trabalha. Né? E isso virou começo de paquera. O trabalho ganhou uma importância tão grande na vida das pessoas, especialmente em grandes cidades e especialmente em algumas classes sociais, que você não ter essa identidade, ela te deixa quase manco, te deixa sem ali
E isso produz vergonha, porque a Aham. gente acabou vivendo num momento onde essa valorização do trabalho, do sucesso, isso passou a ser importante demais. Agora, quando você perde isso, ou quando isso se transforma e as transformações estão acontecendo, eu acho que é exatamente o momento de você começar a questionar o porquê, né, de fazer assim ou fazer assado, que é um pouco o que você está falando. E quando a gente começa a ver alguns modelos ruindo ou se transformando, mais um motivo para você questionar. E a gente está Essa mudança. exatamente vivendo uma transformação de economia criativa, o dinheiro está mudando de lugar, o dinheiro circula de uma maneira diferente, a gente está vendo os aplicativos, a gente está vendo essa ideia do empreendedorismo muito, muito forte, né? Que antes você tinha a ideia das empresas, dos empresários e do cara da quitanda, o padeiro, o açougueiro, e de repente nasce, né, umas outras maneiras de também fazer serviços Claro, e negócios claro. e circular o dinheiro que também antes não, né? Exato, porque até porque o emprego formal ou esse emprego que estava relacionado, quer dizer, uma grande empresa, um império que de alguma maneira te adotava enquanto uma família, Sim. né? A empresa que eu trabalhava era uma empresa familiar e que tinha essa visão de família, de todo mundo ali, um grupo, etc. E está deixando de existir. Então, essa ideia do coworking, da troca, da parceria, de que você visualiza e rentabiliza e percebe a economia por um outro fluxo, eu acho que é um momento extremamente bacana. Óbvio, nunca ganharemos o que ganhamos antes. Hoje as pessoas exigem mais, hoje as pessoas, algumas, né, eu acho que tem uma mudança acontecendo no Brasil e isso sim influencia na crise, essa que o Brasil está vivendo, do consumo. As pessoas estão pensando 50 vezes antes de fazer o crediário das Casas Bahia, porque está com medo ou de perder Das o Casas emprego. Bahia até a viagem para a Europa. Para tudo, Né? Então tem uma mudança e eu acho que tem também, quer dizer, uma ideia de o que é importante, né? O que é relevante para você, aonde mora a sua autoindulgência. E as pessoas estão avaliando, quer dizer, no meu caso, por exemplo, as primeiras coisas que eu fiz foi refazer minhas contas e mudar meu padrão de consumo, meu modo de vida, cortar um monte de coisa. E cortar por quê? Porque era mais leve, era mais simples. Eu garantiria mais tempo podendo escolher, né? Eu costumo dizer que tem uma equação que ela é muito interessante. A sua segurança financeira é proporcional à sua liberdade. Quanto maior a sua segurança financeira, ou seja, quanto mais dinheiro você tem ali bem administrado, mais liberdade você tem de escolher. Você pode escolher se você quer fazer esse ou aquele trabalho, você pode escolher se você não quer trabalhar, você pode escolher o que você pretende fazer. Se você não tem segurança financeira, não tem escolha, você vai aceitar a primeira coisa que te aparecer, porque você tem que pagar a conta. Né? E pagar a conta ainda é fundamental, porque não tem outra saída. Tem outra saída. Você teria escolhido sair do seu trabalho? Você teria se demitido?